A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa estar com cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer mais um estudo com o tema os animais, eles têm alma? E qual é a origem dos animais? Vamos ler a palavra? Gênesis capítulo 1, versículo 20 diz assim: E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E o versículo 24 fala assim: E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olha que coisa interessante, irmãos, a palavra do Senhor. Do versículo 20, Deus faz as aves, as águias, os répteis que voam. Deus ele faz das águas. As águas produziram esses animais, e no versículo 24, o gado, os outros répteis, as bestas feras, Deus ele fez da terra, fez com que a terra produzisse esses animais. Então tem os animais que é produzido pela terra e tem animais que é produzido pela água. Olha como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele é excelente, né? Em tudo que Deus criou, Deus tem que ser glorificado. Em todas as coisas que Deus formou, que Deus criou, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser exaltado, porque Deus ele é maravilhoso. Olha que coisa linda, Deus fez com que as águas produzissem animais e fez com que a terra também produzissem animais. Coisa linda. Em Gênesis, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, capítulo 1, versículo 26 e em diante fala assim: Disse Deus: Façamos o homem conforme a nossa semelhança e conforme a nossa imagem, domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. O versículo 28 fala assim: Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, né, irmãos? Então, quando Deus criou o homem, os animais eles estavam sujeitos ao homem. Então, tudo que Adão ele falava, os animais eles obedeciam à voz de Adão. A voz de Adão era suprema ali naquele lugar. Tudo que Adão falava, os animais faziam. Nenhum animal desobedecia a Adão. Então, Adão ele reinava sobre todas as coisas ali. No capítulo 2, do versículo 19, fala assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamara. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e a todas as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjuntura que tivesse como diante dele. Então, olha que coisa linda. Quando Deus ele coloca Adão dentro do jardim do Éden, Deus trouxe todos os animais que ele criou através da água e através da terra e colocou diante de Adão para quê? Para Adão nomear esses animais.
Então, para você ver o amor que Deus ele tem também pelos animais. E para nós vermos a relação que tinha entre o homem e o animal. E tem muitas pessoas que maltratam os animais, sem saber que Deus também tem um amor muito grande pelos animais. Então ali no jardim que Deus colocou Adão no jardim do Éden, Adão ele tinha uma relação muito íntima com os animais. Os animais amavam Adão. E Adão deu o nome para todo o animal. Então Adão teve todo esse cuidado de colocar o nome de todos os animais. Então todos os nomes que nós conhecemos todos os nomes que nós chamamos os animais foi Adão que deu. Então por isso nós devemos amar aos animais. Nós devemos cuidar dos animais, porque os animais também foi Deus quem criou. Então desde o princípio o homem ele sempre teve um afeto, sempre teve um carinho, sempre teve um amor muito grande pelos animais. É por isso que nós não devemos maltratar os animais. E ali em Gênesis capítulo 3 do seu versículo 19 fala assim, Gênesis capítulo 3 do seu versículo 17, fala assim: e a Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, depois que Eva pecou e Adão desobedeceu a Deus, Deus falou assim, maldita é a terra por causa de ti. Então também os animais sofreram por causa desse pecado. E a partir dali, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, o homem ele perdeu a autoridade sobre os animais. Então os animais já não obedeciam mais a Adão. Então, a partir dali, tudo que Adão falava, alguns animais poderiam sim obedecer, mas outros não obedeciam. Então, até mesmo por causa desse pecado, a terra sofreu, os animais sofreu e um animal começou a matar o outro animal. Por isso também tem muita extinção de animais. Até hoje, nos nossos dias, nós vemos que os animais, um mata o outro, um morde o outro, um fere o outro. Por quê? Por causa do quê? Por causa do pecado que Eva cometeu e por causa da desobediência de Adão, porque não deu ouvido à voz de Deus. Então, por causa desse pecado, até mesmo os animais sofreram. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, em Gênesis, capítulo 9, do seu versículo 3 em diante, fala assim: depois de todo esse pecado, depois que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Deus ele faz um novo pacto com o homem. E Deus ele fala assim no seu capítulo 9, do seu versículo 3, ele fala assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão de todo homem e da mão do irmão, cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, depois que Deus vê que a terra está totalmente corrompida, Deus anuncia o dilúvio a Noé. E depois que Deus manda o dilúvio, Deus mata toda a alma vivente que não entrou dentro da arca junto com Noé. Ou seja, todos os homens, anuncia a família de Noé. E todos os animais, anuncia aqueles animais que Deus mandou Noé colocar dentro da arca. Então Deus ele faz um novo pacto com Noé. E Deus fala assim: tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Então Deus fala para Noé: você pode comer de todo o animal, você pode comer de toda a erva verde também. Só que Deus ele deixa uma advertência para Noé. E Deus fala assim: porém, somente da carne com a sua vida, isto com o seu sangue não comereis. Então Deus deixa essa advertência para Noé, para não comer o sangue.
do animal. O animal poderia ser comido, mas o sangue do animal, Deus falou, não comerás. Por quê? Porque a alma, a vida do animal está no sangue. Então o animal, ele tem alma? Não, o animal ele não tem alma. A sua alma, a sua vida é o sangue. Então toda vez que o animal ele é ferido, então todas as vezes que o animal ele é ferido e não se estanca o sangue, ele morre. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E ali a alma não vai nem para o céu e também não vai nem para o inferno, porque o animal não tem alma. Porque a sua vida está no sangue. Em Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 17, versículo 10 em diante, fala assim: E qualquer homem que da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinaram entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenham dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isto tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, e qualquer o que comer será extirpado. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ver que quando Deus ele dá a lei para Moisés, Deus ele proíbe comer a carne com o seu sangue. E aqui novamente Deus ele fala, versículo 14, porque é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Então, todo animal, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, o seu sangue é a sua alma. E Deus fala aqui que quando derramar o seu sangue, cobrirá com pó. Então, quando o sangue ele é derramado na terra, o animal ele volta novamente para a terra, volta para a sua origem, porque o animal foi criado da terra. Assim também é o homem. Quando nós morremos, nós voltamos somente para o pó da terra, só a carcaça. Aí o fôlego de vida volta para Deus e a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Assim é o animal, só que o animal ele não tem alma, não vai nem para o céu e também não vai nem para o inferno. Quando o animal morre, seu sangue volta para a terra, o animal volta para a terra. Por isso que Deus falou aqui: derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Por quê? Porque aí vai voltar novamente para a terra. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, o animal ele não tem alma. O seu sangue é a sua própria vida. E também nós, assim como Deus, ele proibiu todo homem a comer carne com sangue. Aí muitos vão falar: mas isso era somente no Velho Testamento. Somente Deus proibiu no Velho Testamento. Então aí nós vamos abrir agora Atos, capítulo 20, capítulo 15, versículo 20 e depois o versículo 29. Fala assim: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Versículo 29 fala assim, 28 e 29 fala assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias:
que vos abstenhais, deixar de lado das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Então aqui o próprio Espírito Santo, ele vem nos advertindo a não comer a carne com o seu sangue, não comer a carne do animal com o seu sangue. Por quê? Porque o sangue do animal é a sua própria vida. Então muitos gostam de comer a carne do animal com sangue ou mal passada. Então isso é pecado, isso é errado. Não devemos fazer isso, temos que comer a carne sem sangue nenhum. Tem que comer ela bem passada, sem nenhum tipo de sangue, sem nenhum sangue. Então está aí, irmãos, mais um estudo se os animais eles têm alma. Os animais eles não têm alma, porque o seu sangue é a sua própria vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.